Olá, eu sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Nossa aula de hoje será sobre métodos de construção de circuitos eletropneumáticos. Então, quando nós temos circuitos sequenciais, onde temos mais de um atuador realizando alguma atividade, alguma tarefa, nós precisamos aplicar um método para elaborar esse circuito e montar este circuito. Então, os métodos, eles são aplicados para dar aquela sequência de movimentos de um circuito eletropneumático. Vamos estudar dois métodos. O método de minimização de contatos, ou sequência mínima, também conhecido como método cascata, e o método maximização de contatos, ou cadeia estacionária, conhecido também como método passo a passo. Quais são as características de um método de minimização de contatos? Então, esse tipo de método, nós utilizamos uma quantidade mínima de relés auxiliares no comando elétrico. Então, como nós vimos no método também para circuitos pneumáticos, o método cascata, utilizamos naquele momento válvulas direcionais para pressurizar uma linha de cada vez. Aqui nos circuitos eletropneumáticos, iremos utilizar a mesma lógica, só que agora iremos energizar um setor de cada vez. Esse tipo também de método, ele é aplicado em circuitos sequenciais quando nós temos válvulas direcionais com dois solenoides, ou duplo solenoide ou duplo servo-comando. Então, esse método consiste em subdividir o comando elétrico em setores, os quais serão energizados um de cada vez, para evitar possíveis sobreposições de sinais elétricos. Então, o que vem a ser sobreposições de sinais elétricos? Vamos supor um exemplo aqui. Nós temos uma sequência A mais A menos, B mais B menos, ou seja, dois atuadores, um atuador A aqui, ele vai avançar e retornar, depois o atuador B vai avançar e retornar a haste realizando uma atividade. Aqui nós temos as duas válvulas direcionais, 5 duas vias, com duplo solenoide. Vamos para o circuito elétrico de comando. Vamos observar aqui dois erros. Então, ele foi montado aqui, foi elaborado, seguindo apenas uma lógica intuitiva, sem aplicar nenhum método. Então, como o movimento aqui é um movimento complexo, é necessário aplicar um método para elaborar esse circuito elétrico de comando. Então, precisamos verificar o tipo de problema que ele causa para poder utilizar esse método. Então, logo de início, observando aqui o circuito elétrico de comando, verificamos que existe aqui um solenoide energizado logo no início do circuito, sem acionar o botão S1. Então, aqui, a haste do atuador A, ele está acionando a chave fim de curso S3. Então, ele é um contato normalmente aberto, mas neste momento, quando a haste aciona o S3, então o contato ele fecha. Quando ele fecha o contato, a corrente energiza o solenoide Y3, aqui, ó, da válvula 5 duas vias ligada aqui ao atuador B. Com isso, a válvula ela movimenta, o pórtico 1 entra em contato com o pórtico 2 e o ar comprimido ele é direcionado para a câmara traseira do atuador e a haste avança. Ou seja, o primeiro problema detectado é que esse circuito de comando elétrico montado, ele já não vai mais respeitar essa sequência, porque antes de acionar o botão, a haste do atuador B ele já começa avançado. Então, foi o primeiro problema detectado. Vamos lá.
Se fôssemos seguir acionando o botão S1 para iniciar o circuito, iniciar a sequência de movimentos, então, aqui, acionando o botão S1, o contato normalmente aberto do botão ele fecha, a corrente passa e energiza Y1. Energizando o Y1, a válvula movimenta e o ar comprimido é direcionado para a câmara traseira do atuador A, fazendo com que a haste avançar. A haste avança e ela aciona a chave fim de curso S2. O contato da chave fim de curso fecha, a corrente passa e energiza Y2, o solenoide Y2. Energizando Y2, a válvula volta para a posição, o ar comprimido agora é direcionado para a câmara dianteira da haste e a haste retorna. Quando a haste retornar, aciona o fim de curso S3, exatamente aqui. Então, o contato fecha e energiza Y3. Então, o solenoide Y3 energizado movimenta a válvula e o ar ele é direcionado para a câmara traseira do atuador, fazendo com que a haste avance. Quando a haste do atuador B avança e aciona a chave fim de curso S4, o contato da chave fecha e, nesse momento, a corrente passa e energiza o solenoide Y4. O que verificamos exatamente neste momento? Nós teremos Y3 e Y4, os dois solenoides da mesma válvula acionados. Então, isso se chama sobreposição de sinal elétrico. Ou seja, esse sinal do S3 está impedindo que o solenoide Y4, ele realize o movimento da válvula. Então, isso é chamado de sobreposição de sinal elétrico. Então, neste momento, eu tenho Y3 e Y4, os dois solenoides ligados, energizados. Então, a válvula, ela trava, podendo até chegar a queimar os solenoides. E também, aqui a haste, ele permanece travada, então parada. Ou seja, é um grande problema que acontece em alguns circuitos complexos, como nesse caso aqui, e que precisamos, então, utilizar um método para construir este circuito de comando elétrico. Vamos ver um passo a passo. Então, o primeiro passo para utilizar esse método é dividir a sequência de movimentos em setores secundários. Então, esses setores secundários, eles vão determinar o tamanho dessa cascata e também o número de relés utilizados no circuito. Observações. Então, vamos ler a sequência da esquerda para a direita e vamos, toda vez que uma letra for se repetir, então, nós iremos cortar e dividir essa sequência em setores secundários, não importando o sinal de mais e menos, que significa avançar e retornar. O número de subdivisões provocadas por esses traços verticais, ele vai ser igual ao número de setores secundários que a cascata deve possuir. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos essa sequência de movimento, A mais, A menos, B mais, B menos. Então, vamos ler da esquerda para a direita e vamos colocar traços verticais quando a letra ela for se repetir. Então, aqui eu tenho A mais. Qual o próximo movimento? A menos. Então, vai se repetir a letra A. Então, eu coloco um traço aqui. Aí, A, B. E aqui, B menos. Então, aqui a letra vai se repetir. B, B. Então, aqui eu coloco um traço vertical. E aqui eu divido a sequência, que são os setores secundários. Então, eu tenho aqui um setor, dois setores. Este último, o que acontece nesse tipo de circuito? Esse B- aqui, eu posso juntar com o grupo 1, que tem um A mais, porque não vai repetir a letra. Então, eu posso fazer isso. Então, eu tenho apenas dois setores secundários nesta sequência de movimentos. Ok? Então, esse B
que é o último movimento, eu posso juntar com o primeiro movimento, que é A, que é de A+. Então, eles ficam juntos, no mesmo grupo. Então, nós temos aqui 2 setores secundários. Grupos é quando a gente chama no circuito pneumático. E aqui no circuito elétrico, pneumático, chamamos de setores. Nessa outra sequência, nós temos A+, B+. Cortei aqui, porque a letra B ia se repetir, e dividi aqui em setores. E BA. Então, ele ficou aqui, esse B- com A- ficou no outro setor secundário. Eu poderia juntar aqui do primeiro grupo? Não, porque aqui tem A, e aqui ia se repetir a letra, como B também. Então, da maneira que essa sequência foi montada aqui, então eu não poderia. Mas aqui também eu tenho 2 setores secundários. O próximo exemplo aqui, nós temos A+, B+, então eu corto com o traço, é um setor. Aí eu venho, por que eu cortei aqui? Porque a letra B vai se repetir aqui. Aí aqui no outro setor eu tenho B-, A-, B. Eu cortei aqui. Por que eu cortei? Porque a letra B vai se repetir. Não pode ter repetições no mesmo setor. Então, eu cortei aqui. Aí, B+, B-. Então, outro corte vertical, porque a letra B ia se repetir aqui. Então, nesta sequência de movimentos, eu tenho 1, 2, 3, 4 setores secundários. Então, esse é o primeiro passo para a aplicação desse método de minimização de contatos. É a divisão da sequência em setores secundários. O segundo passo é desenhar a cascata elétrica, que nada mais é do que o próprio circuito de comando elétrico. Então, de acordo com esse número de setores. E também o número de relés auxiliares, isso é bem importante, ele vai controlar essa cascata. Então, ele é igual ao número de setores menos 1. Então, aqui eu tenho uma sequência de movimentos que tem 2 setores secundários. Então, eu vou dividir a sequência de movimentos já foi dividida, né, em 2 setores secundários. E quantos relés auxiliares eu terei? Apenas 1, porque vai ser igual ao número de setores menos 1. Então, um relé auxiliar. Então, apenas aqui a representação de uma parte de um circuito, de uma cascata elétrica. Essa cascata, ela estará incluída no circuito de comando elétrico, no circuito geral da sequência de movimentos. Então, aqui eu tenho apenas um relé auxiliar. Mais um, aqui tem K1 e K1? Sim, porque aqui são o quê? Os contatos do relé auxiliar K1. Então, eu vou ter um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. E qual é a lógica do método? É que apenas em um momento, apenas um setor ele seja energizado. E os outros não, ou o outro não. Nesse caso aqui, eu tenho só o setor 2, eu dividi aqui em setor 1, setor 2, apenas para simplificar, mas nós temos aqui 2 setores, e neste momento, eu tenho apenas esse setor aqui, que é essa cascata, né, também chamada. Esse setor aqui é energizado. Então, os componentes ligados nesse setor, eles serão ligados ou serão energizados, enquanto este não. Então, ao acionar o relé auxiliar, ao acionar um botão e energizar o relé, então eu vou ter a comutação dos contatos. Então, quando eles comutarem, o que vai acontecer? Este vai abrir e este vai fechar. Então, em um momento, eu terei apenas um energizado, que é o setor 1. Nesse caso aqui, nós podemos ver. Então, eu tenho aqui um setor aqui, energizado. Apenas o setor 1 agora. E o setor 2, ele não está energizado, porque esse contato aqui do K1, ele comutou de posição, então ele está aberto nesse momento. Ao desligar
o relé. Aqui no caso o relé está energizado. E se desligar, então ele volta para essa mesma posição aqui. Então, essa parte aqui, essa lógica aqui dos relés com esses setores secundários, eles estarão lá no circuito eletropneumático, ou melhor, no circuito de comando elétrico. Vamos agora supor 3 setores secundários. Então, 3 setores secundários, então eu terei 3 menos 1, eu terei 2 relés auxiliares. Então, 2 relés auxiliares, K1 e K2. Então, qual é a lógica da cascata elétrica? Então, eu vou ter 2 contatos do relé K1, um normalmente fechado e normalmente aberto, e 2 contatos do relé auxiliar K2, um normalmente fechado e um normalmente aberto. Então, como vai iniciar a lógica? Como eu terei um setor energizado de cada vez? Então, primeiro, eu vou energizar o relé auxiliar K1. Quando eu energizar o relé auxiliar K1, então os contatos ligados a ele irão permutar, ou seja, esse que está aberto fechou e esse que está fechado ele abre. Aí, neste momento, eu terei aqui apenas o setor 1 energizado. Apenas essa linha aqui energizada. Então, mantendo um setor secundário energizado de cada vez. Bem, agora eu quero energizar o setor secundário 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar, eu vou energizar o relé auxiliar K2, mantendo o K1 energizado. Então, quando eu energizo, aqui eles permutam de posição. Então, esse aqui fechou e esse aqui abriu. Então, neste momento, eu tenho apenas o setor secundário 2 energizado. Então, passou do 1 para o 2 energizado, mas apenas um de cada vez. Então, observando que aqui as ligações, ela está em série. E para energizar o setor 3, então eu vou desenergizar os 2 relés, K1 e K2. Então, a gente vai voltar para a posição inicial, abre aqui, fecha e abre os 2 relés. Eles comutaram do relé auxiliar K2 e também aqui do relé auxiliar K1. Então, agora fechou esse contato e agora apenas esta linha aqui está energizada. Então, os componentes que estarão ligados nessa linha, eles irão ser energizados ou serão ligados. Então, podemos concluir que na cascata, jamais 2 setores secundários são energizados ao mesmo tempo. E a função da cascata é habilitar um setor de cada vez, com isto cortando a alimentação elétrica de componentes que poderiam gerar sobreposições de sinais. Então, à medida que eu mudo a energização do setor de uma linha para outra, então eu estou evitando aquele problema que nós falamos anteriormente, que é as sobreposições de sinais. Vamos supor aqui um exemplo. Nós temos uma sequência indireta, A mais, A menos, B mais, B menos. Então, a primeira coisa, o primeiro passo será dividirmos a sequência em setores secundários. Como é que nós dividimos? Iremos fazer a divisão para que as letras elas não poderão se repetir naquele mesmo setor. Então, eu vou dividir aqui, ó, A, porque aqui A, eu vou dividir aqui porque A iria repetir. Aí, AB, B. Então, não pode repetir o B, então eu cortei aqui. Nós temos aqui 2 setores secundários, 1 e 2. 1 é aquele caso em que esse B-, ele pode ficar junto com o primeiro movimento, que é o A+. Então, nós teremos quantos setores secundários, ou seja, qual o número de cascatas? Nós teremos 2 setores secundários, ou seja, 2 cascatas. E quantos relés auxiliares? 2 setores menos 1 relé. Então, teremos um relé auxiliar. Aqui,
nós podemos visualizar um quadro que irá simplificar e para visualizarmos melhor esses movimentos e que elementos irão enviar o sinal elétrico para executar o movimento. Então, nós temos primeiro, teremos um botão de partida B1. Aqui é o quadro do comando, os passos, o comando e os acionamentos. E aqui os setores, que são os setores secundários. Então, o botão de partida B1, ele vai ser responsável pelo quê? Pelo avanço do cilindro A. Então, vai executar esse movimento, ó, A+. Certo? Bem, depois de A+, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma mudança de grupo, não é isso? Então, do 1 para o 2. Então, no final do curso do atuador A, eu vou colocar uma chave fim de curso, que eu vou chamar de S2, e ela vai ser responsável para mudar a alimentação do setor 1 para o 2, do jeito que está aqui, ó, na sequência. Muito bem, mudei. Depois que eu mudo, o que é que vai acontecer? O A agora vai recuar. Então, setor secundário 2 energizado, aqui 2 energizado, então vai ser responsável pelo retorno do cilindro A, que é o A-. Depois que A recuar, qual é o próximo movimento? Aqui em cima, o B+. Então, quando o A recuar, eu vou ter uma chave fim de curso S1, que vai ser responsável pelo avanço do cilindro B, que é o B+, ainda no grupo 2. Aqui, ó, ainda no grupo 2. Então, B+. Muito bem, B avança. E quando o B chegar no final de curso dele? Então eu vou ter uma chave fim de curso, que eu vou chamar de S4. E essa chave fim de curso? Ela vai ser responsável pela mudança de alimentação do setor 2 para 1. Aqui, ó, B+, ó. Aí aqui eu não tenho traço, então esse traço significa a mudança de setor de alimentação, da energização, do setor 2 para o setor 1. Então, aqui, ele, ó, aqui, chave de fim de curso S4, vai ser responsável pela mudança de alimentação do setor 2 para o setor 1. E o setor 1, o setor secundário 1, ele vai ser responsável pelo quê, né, quando ele está energizado? Pelo retorno de B, ó, B-. E quando B chegar no final do curso, eu vou ter uma chave fim de curso, que eu vou chamar de S3, e ela vai ser responsável por desligar o retorno de B e terminar o ciclo, que aqui é ciclo único. Ou seja, ao acionar o botão, eu vou ter dois atuadores que vai ter esta sequência de movimentos. A+, A-, B+, B-. Bem, aqui nós temos o circuito que foi elaborado. Aqui embaixo nós temos o circuito de comando elétrico. E onde é que está o método de minimização de contatos? Ele está aqui, ó. Então, nós temos aqui as duas cascatas, tá certo? Ó. Apenas um relé auxiliar K1, aqui. E nós temos os dois contatos de K1, aqui, responsáveis pela cascata. Aqui, esse K1 aqui, esse contato, normalmente aberto de K1, ele é o selo, não é isso? Ele vai manter, quando ele é fechado, ele vai manter energizado o relé. Então, ele não faz parte, essa parte aqui, ele não faz parte dos setores secundários e da cascata elétrica. Então, a cascata elétrica está aqui, ó, setor 1, então, alguns componentes ligados ao setor 1 e o setor 2. Então, tudo vai começar, para dar a sequência de movimentos, nós vamos acionar o botão de partida B1. Vamos lá, então aqui. Com o botão de partida B1 acionado, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter a corrente aqui que vai energizar o solenoide Y1. Então, aqui nesse momento, Y1 vai ser energizado e vai movimentar a válvula. Então, o ar comprimido vai passar para a câmara traseira. Então, aqui nós vamos observar o movimento da válvula e o avanço da haste, fazendo o primeiro movimento, A+. Quando o A chegar no final do curso, ela vai acionar uma chave fim de curso S2.
A chave fim de curso S2, aqui, ó, ela é uma chave de contato normalmente aberto, mas quando a haste aciona a chave, empurra o rolete aqui, então ele vai ser fechado, né? Vai comutar o contato. Então, ele vai fechar esse contato. Então, quando ele fecha o contato, ele vai, aqui, ó, fechando o contato, ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável por mudar a energização dos setores secundários. Não é isso? A chave fim de curso S2, que vai energizar K1. Quando energizar K1 aqui, o que aconteceu? Os contatos de K1 eles vão permutar. Então, aqui, ó, esse que era aberto, fecha. Esse que era fechado aqui, ele abre. E esse que era aberto, ele vai fechar. Esse contato K1 apenas vai manter energizado o relé. Agora, aqui, o que mudou? Mudou a energização dos setores. Então, mudança da energização dos setores da cascata. Do setor 1 para o setor 2. Então, o setor 2 agora ele está energizado. E o que é que vai acontecer agora quando ele vai ser energizado? Eu terei o recuo de ar. Então, a mudança de energização do setor 1 para o setor 2, eu vou garantir o recuo aqui, ó, onde o solenoide Y2, ele será energizado através do fechamento desse contato K1 do relé auxiliar. E também eu vou evitar a sobreposição de sinal. Por quê? Y2, neste momento, apenas o solenoide Y2 vai estar ligado. O solenoide Y1 não, porque mesmo se eu acionar aqui o botão B1, tentar acionar o solenoide Y1, eu não vou conseguir, eu não vou energizar Y1. Por quê? Porque este setor ele está desenergizado, porque esse contato K1 do relé auxiliar ele está aberto nesse momento, porque nós mudamos a energização de um setor 1 para o setor 2. Então, a menos. Agora, quando a haste do atuador A recuar e acionar a chave fim de curso S1, então, neste momento, aqui, eu terei o fechamento do contato, porque o botão S1 ele é normalmente aberto. Quando ele é acionado, ele comuta de posição, então ele fecha o contato. Então, neste momento, eu terei energizado o solenoide Y3. Então, o solenoide Y3 aqui energizado movimenta a válvula. Então, o ar comprimido ele vem para a câmara traseira do atuador, fazendo com que a haste avance e realizando o movimento B+. Quando a haste aciona a chave fim de curso S4, que é uma chave normalmente fechada, então vai comutar o sinal, ou seja, vai comutar o contato. Então, ele é um contato normalmente fechado aqui, ó. Mas, podemos ver aqui que ele vai abrir. Então, quando ele abre, o que acontece? Desenergiza o relé auxiliar K1. Quando desenergiza, então aqui, ó, comutou também. Então, houve uma mudança de energização do setor 2, anteriormente, agora apenas para o setor 1. Com essa mudança, o que acontece? Nós temos o retorno de B, porque o contato S3 ele é normal fechado. Então, exatamente neste momento, como ele é fechado, e ele está retornando, aqui o B vai retornar, então ele energiza, então ó, só esse setor 1 está energizado, então passa aqui a corrente e energiza Y4. Então, energizando Y4, então a haste recua. E também nós evitamos a sobreposição de sinal nessa válvula, porque o Y3 ele tem alguma possibilidade de estar, no caso, ligado, ou seja, energizado nesse momento, que Y4 também vai estar? Não. Por quê? Porque mesmo ele aqui, ó, com o contato fechado, ele não vai, porque o contato do relé ele está aberto aqui em cima, porque ele foi desenergizado. Então, nesse caso, nós evitamos também outra sobreposição de sinal do solenoide Y3
em relação ao solenoide Y4, ou seja, neste momento apenas um solenoide estará ligado, o Y4, que vai garantir também o retorno do atuador B, da haste do atuador B, executando o movimento B-. E assim terminamos o nosso circuito, utilizando o método de minimização de contatos.